sobre Home-R. O que é o Home-R? Na verdade, é um índice, é um cálculo que a gente chega, que nos mostra qual é o grau de resistência insulínica que a pessoa tem. Ou seja, se a pessoa tem ou não resistência insulínica, que na verdade é a primeira etapa do diabetes. Então, quem tem resistência insulínica e a gente consegue perceber essa resistência insulínica, a gente já começa a tratar, não precisa da pessoa se tornar diabética. Então, é um cálculo que nos ajuda aí com a prevenção do diabetes do tipo 2. Como que a gente consegue chegar nesse índice de resistência insulínica Home-R? A gente precisa da glicemia em jejum, dos valores de glicemia em jejum em mãos e o valor de insulina em jejum. E aí a gente faz o quê? A gente pega a glicemia, multiplica pela insulina e divide por 405. Valores ótimos, ideais, você não tem resistência insulínica abaixo de 1. Agora, valores de referência abaixo de 2,15. Por que é tão importante esse exame? Porque tem muita gente com glicemia normal a custo de uma insulina muito alta. Insulina muito alta já nos diz que o corpo está apresentando aí uma resistência à insulina, que é a primeira etapa do diabetes. A gente quer prevenir, não precisa esperar a glicemia alterar. Dúvida do Diego Gregório. Estou com 5,2 de hemoglobina glicada e 28 de insulina basal, estou preocupado. Olha só, a primeira coisa que a gente tem que entender é que um diagnóstico bem feito para o diabetes, ele tem que ter um olhar de prevenção. E isso a gente só consegue medindo a insulina em jejum e correlacionando com a glicemia em jejum. Porque o paciente ele pode estar com hemoglobina glicada normal, que a hemoglobina glicada é um exame que pega a média da glicemia da pessoa alimentada dos últimos 3 meses. No caso dele está normal. Então, se a gente fosse olhar só a hemoglobina glicada dele, a gente falaria que ele estava normal, que ele estava saudável. Existem formas da gente ver se a pessoa está no primeiro estágio do diabetes, 10 anos antes da glicemia alterar. Qual é esse exame? Insulina basal dele deu 28, está muito alto. Ainda dentro da referência de alguns laboratórios, hoje a gente não olha mais referência, aquilo que está escrito no laboratório. A gente olha valores ideais, valores ótimos. Aqui é nítido que mesmo com a hemoglobina glicada normal, ele está no primeiro estágio do diabetes. O pâncreas está tendo que trabalhar muito para manter essa glicada normal. Então, tem que ter um olhar de prevenção, medir insulina, correlacionar com a glicemia de jejum e achar o índice de resistência insulínica. Home-R. Dúvida da Aline em relação à minha hemoglobina glicada, por curiosidade. Eu aproveito esse post para falar sobre valores ideais e não sobre os valores de referência do laboratório. Hoje, o valor de referência que os laboratórios nos dão da hemoglobina glicada é abaixo de 5,7. Ou seja, se você fez um exame de hemoglobina glicada e ficou abaixo de 5,7, você está ok para o laboratório. Valores ótimos são abaixo de 5,4. A minha hemoglobina glicada ficou em 5,2, tá? Só que olhar somente a hemoglobina glicada não nos diz tudo sobre o nosso controle glicêmico. Existem pessoas que têm hemoglobina glicada de 5,2, 5,1 a custo de uma insulina muito alta. E isso mostra que o pâncreas está tendo que trabalhar muito para colocar esse açúcar para dentro da célula e normalizar essa hemoglobina glicada. Então, isso acontece. Então, interessante, o ideal é a pessoa conciliar o exame de insulina em jejum com glicemia em jejum. A minha insulina deu 2,4, tá vendo? 2,4 abaixo de 6, valores ótimos de insulina abaixo de 6, valores 15, 16, mesmo dentro da referência não são legais, o seu pâncreas está tendo que trabalhar muito. E conciliar com a glicemia em jejum, que a minha deu 77, e aí a gente acha o cálculo do Home-R, que é o índice de resistência insulínica, que o ideal é abaixo de 1. Dúvida muito comum, pré-diabetes tem reversão? Não só o pré-diabetes, mas como o diabetes do tipo 2 tem reversão, tem remissão, é uma doença nutricional, a pessoa está com excesso de insulina. A dieta certa resolve, e eu vou mostrar isso para vocês com depoimento, tá? Olha só o depoimento do Avelino. Há 22 horas ele escreveu: te descobri há 6 dias, consumia 60 unidades diárias de NPH
e insulina regular, diabético há 38 anos e há 4 dias não tenho necessidade de insulina. Muito obrigado, parabéns. Gente, por quê? Porque ele tinha um diabetes do tipo 2, o corpo dele produzia insulina, excesso, e ele estava tratando de forma errada. Por quê? Ele não ia na causa, na base, que é a alimentação correta. Quem tem a alimentação correta para o diabetes do tipo 2 consegue sim remissão, consegue reverter, consegue controlar a doença, não ter os sintomas. Muitas vezes retirando medicação, diminuindo dose, muitas vezes retirando totalmente insulina. Então, é possível a alimentação correta. Para você saber se você ainda produz insulina, peça ao médico peptídeo C, um exame. Dúvida da Rosilda, glicemia de 119, baixou, passou para 94, ela começou a fazer atividade física e começou a fazer receitas mais low carb. Só que a glicada de 5,3 passou para 5,8, aumentou. Então a gente precisa entender esses exames. Esse vídeo aqui lá no meu canal do YouTube eu explico exatamente isso. Pessoas com glicemia de jejum normal, com glicada alterada. Isso mostra erro alimentar. Porque a glicemia de jejum, ela reflete o seu atual. Então, se você fez uma janta mais leve, com menos carboidratos, você dormiu bem, se você começou a fazer atividade física, você melhorou aí a sua resistência insulínica pela manhã, sua glicemia de jejum começa a dar mais normal, mais equilibrada. Então, o exame de glicemia, ele é pontual, ele reflete aquele momento. Já a hemoglobina glicada é um exame que pega a média glicêmica dos últimos 3 meses com você alimentado. Então, ela registra picos. Então, mesmo que você esteja fazendo receitas mais low carb, atividade física, se em algum momento você ingere tapioca, farinhas sem glúten, à base, por exemplo, de arroz com alto índice glicêmico, receitas fit, tá? Se você come arroz, se você come pão integral naquele momento, ou se você vai ali numa festinha, come frutas mais doces, vai registrar esses picos e isso pode subir a glicada. Então, fique de olho nesses picos da glicemia e veja esse vídeo que lá eu explico tintim por tintim. Dúvida da Ellen, sou pré-diabética, já tenho uns 10 anos, tomo remédio e não consigo abaixar a glicose sem os remédios. Com quanto tempo você acha que consigo ter resultados fazendo esse estilo de vida, no caso low carb? Estou cansada de tomar tantos medicamentos e sou nova para estar assim. Olha só, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a medicação, ela age no sintoma. Qual é o sintoma? Glicemia alta. A medicação, ela não age na causa. Então, qual é a causa principal para o diabetes do tipo 2? Resistência insulínica. A célula criou uma resistência periférica à ação da insulina. O paciente diabético do tipo 2, ele tem excesso de insulina, só que essa insulina, ela não consegue fazer o papel dela. E o que faz estimular essa insulina? Uma alimentação rica em carboidratos. Então, a low carb nada mais é do que uma dieta que trata a causa, tá? E as consequências dessa resistência insulínica, que vai ser o diabetes do tipo 2, vai ser um triglicerídeo mais alto, vai ser um ácido úrico mais elevado, uma hipertensão arterial, uma gordura no fígado, ou seja, síndrome metabólica. Então, low carb traz resultados rápidos. Com um mês, você já vai ver, talvez, a necessidade de começar a diminuir a sua medicação. Respondendo os comentários que vocês deixaram para mim, verdade, tudo altera a glicemia. Muitas vezes nos vemos sem opção do que comer. Então, vamos lá. Verdade, quase tudo altera a glicemia, principalmente os carboidratos. Então, 100% dos carboidratos que a gente come vai se transformar em glicose com 15 minutos a 2 horas, muito rápido. Proteínas, entre 35% e 60% apenas são convertidos em glicose. E num tempo de digestão de mais ou menos 4 horas, tá? E gorduras, apenas 10% das gorduras que a gente come são convertidas em glicose com um tempo de digestão de mais ou menos 5 horas. Então, isso é uma verdade, que tudo que a gente come impacta na glicemia. Carboidratos mais, proteínas médio, gorduras quase nada.
Então vem aí a premissa, né, da dieta low carb, menos carboidratos, escolher melhor esses carboidratos, carboidratos menos densos, pobres em amido, mais fibrosos, e colocar aí proteínas e gorduras, tá? Porque são fontes energéticas no lugar do carboidrato. Agora, o foco tem que ser na solução. Lá no meu canal do YouTube está cheio de receitas para vocês não sentirem esse pesar, tá? Receitas deliciosas.